Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero, nesta tarde de domingo, dia 23 de janeiro de 2022, meditar num trecho da palavra do Senhor para os nossos corações. E o trecho que nós vamos meditar está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, versículo de número 23. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo 23. Antes de lermos, eu quero saudar a todos aqueles que estão conectados conosco, desejando que Deus esteja abençoando a tua vida, como tem abençoado a minha vida. E quero pedir que você, se ainda não é inscrito no nosso canal, você faça a inscrição, ative o sininho e não deixe de dar o like, né? O gostei, o joinha, para que o nosso canal, as mensagens que estão sendo transmitidas aqui, elas possam alcançar o maior número de pessoas neste mundão afora, que está aí globalizado através da internet. Então, fica aqui o nosso desejo de que a tua vida continue sendo abençoada e que você possa abençoar outros, se você também estiver sendo abençoado pelo nosso canal. Hein? Vamos, então, vamos ler o texto de Lucas, né? Lucas, no capítulo de número 9, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Dizia ele a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar, pedir a Deus a orientação para a meditação nesta palavra. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Deus querido, por mais um dia de vida. Graças te damos por ter, ó Deus, a oportunidade de falar contigo, de meditar na tua palavra. A oportunidade, ó Deus querido, de através desta ferramenta que a internet disponibiliza, ó Deus, estar pregando a tua palavra a tantos quantos puderem conectar-se conosco. Nós já te agradecemos por esta oportunidade. Pedimos agora a tua orientação, a tua iluminação, para que possamos, ó Deus, estar alcançando o maior número possível de pessoas e que elas venham, ó Deus, ter um objetivo certo para as suas vidas, que é seguir a ti. Nós te agradecemos por tudo, orienta-os e abençoa todos que estão conectados conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, nós vivemos um período da história humana em que tudo se manifesta de uma forma muito rápida. Não é desconhecido de muitos que algum tempo atrás uma notícia demorava 2 dias para chegar de forma completa nas nossas casas. As televisões, no meu tempo, lá nos idos de 1970, você tinha uma televisão, na sua maioria, não era nem colorida, era preto e branco. E as mensagens, quando chegavam na rapidez, eram via satélite. Então, você às vezes tinha uma diferença de poucas horas. Antes disso, às vezes levavam dias. As imagens, elas deslocavam-se de navios para chegar no seu destino, né? Então, era algo bastante difícil você ter uma certeza daquela notícia é verdade. O rádio falava, a televisão falava, mas você tinha dúvida. Será que é verdade mesmo? 2, 3 dias vinha a confirmação, né? Através de uma imagem de um outro país a respeito daquela notícia. Hoje, nós estamos aqui tendo essa oportunidade de transmitir esta mensagem aqui ao vivo. E você que está no Japão, na China,
nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania, em qualquer lugar do mundo, você pode participar e assistir a esta mensagem na mesma hora em que nós estamos transmitindo. Isso é algo bastante. Algum tempo, será que nós vamos chegar a este nível? E hoje nós estamos já usufruindo disso dentro da nossa própria casa, dentro do conforto do nosso lar. Né? Você quer se alimentar, mas não quer sair de casa? Você pega o telefone, faz uma ligação, daqui a alguns minutos chega um entregador na porta da sua casa e entrega ali a refeição que você queria. Você vai fazer isso no conforto da sua casa. Existem agências de formadoras de opinião em que elas têm a intenção de dar o maior conforto para os seus associados, né, para os seus usuários, e remuneram profissionais especializados em pensar, trazendo fatos, conceitos, usos e costumes prontos para o consumo, sem o menor esforço possível do espectador. Já pensou nisso? Já pensou que hoje existem pessoas que são pagas para pensar por você? E se você deixar, elas vão decidir a tua vida. Nós temos as redes sociais, nós temos N redes sociais, todas elas com um objetivo, todas elas com uma intenção, todas elas úteis em algum momento, mas existe sempre aquela possibilidade de alguém fazer um mau uso destas ferramentas. E nós precisamos estar atentos para não sermos enganados. E aí vem a proposta de Jesus. A proposta de Jesus, ela valeu para os discípulos naquela época e ela vale para nós ainda hoje. Esta proposta de Jesus tem a intenção de fazermos pensar qual é a melhor maneira de termos um exemplo, qual é o melhor exemplo a seguir. As redes sociais ganham pela quantidade de visualizações, pelo número de pessoas que estão ali agregadas. Existem os influenciadores digitais que ganham pela quantidade de seguidores, e eles pensam, e eles promovem costumes, e eles promovem ideias, e as pessoas envolvidas acabam seguindo. E, além de seguir, elas almejam também que sejam seguidas. Então, quem está participando hoje de uma rede social, a intenção maior dela, ela está participando para seguir alguém, porque ela foi influenciada por alguém, e ela está também ali para influenciar outras pessoas. E a proposta de Jesus é fazer uma grande rede social. Naquela época, Jesus passou para os seus discípulos e disse: olha, tem uma rede social aí que vocês devem seguir. E eu falo, essa rede social sou eu, Jesus falando para os discípulos. Esta rede social sou eu. Porém, para vocês me seguirem, vocês têm que tomar algumas atitudes. Vocês precisam tomar algumas atitudes para que vocês possam me seguir de maneira efetiva. E aí, ele dá algumas opções para que os discípulos se posicionem, para que eles pudessem tomar uma atitude. Vamos seguir a Jesus? Se seguir Jesus, o que nós devemos fazer então para seguir a Jesus? E Jesus não diz para eles: olha, se vocês querem me seguir, vocês têm que tomar algumas atitudes.
E nós vamos analisar aqui quais são as relevâncias dessas opções que Jesus deu aos discípulos para que eles o seguissem. A primeira decisão de seguir a Jesus é de forma voluntária. Então, a primeira opção que Jesus dá para os discípulos, ele fala assim: se alguém quer vir após mim, se alguém quer. Jesus, ele não é um ditador, ele não obriga ninguém a nada. Existe uma linha de pensamento que defende que Deus já escolheu todas as pessoas que devem seguir a Jesus e também já escolheu todas as pessoas que não devem seguir a Jesus. E essas pessoas que não escolheram seguir a Jesus, elas, consequentemente, estarão indo para o inferno. Vamos olhar em João 15. Vamos ver alguns versículos para que a gente possa basear a nossa argumentação. João, capítulo 15, versículo 16. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, quem defende essa ideia de que Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, baseado nesse versículo, nós temos uma certeza. Não coube a cada um de nós escolher a Jesus. Ele mesmo nos escolheu. E ele já fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. E a nós cabe apenas usufruir desta escolha que ele já fez. E sabe quando foi que ele fez essa escolha? Antes da fundação do mundo. Vamos abrir em Apocalipse? Abra a tua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler a partir do versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, nesta oportunidade aqui, nós temos a narração de João, aqui no Apocalipse, falando sobre a besta, né, a besta que veio do mar. Né, e aí, quem vai adorar esta besta, né, ali no final dos tempos? São aqueles que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E em Apocalipse 17, versículo 18, abra lá, Apocalipse 17, desculpa, versículo 8. Apocalipse 17, 8. Diz assim: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que é, mas aparecerá. Então nós vemos aqui que pessoas que foram escolhidas antes da fundação do mundo
não irão adorar a besta, mas as pessoas que foram escritas no livro da vida antes da fundação do mundo, estas irão adorar a Deus. Então, dentro destas duas visões, ou dentro desta visão de que Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo, Deus escolheu quem não iria segui-lo também antes da fundação do mundo. Quando Jesus fala para os discípulos, se alguém quiser vir após mim, alguém menos avisado poderia dizer assim, poxa, então há uma contradição. Se Jesus está dando uma opção, você pode seguir ou não. Se você quiser vir após mim, se você quiser me seguir, essa opção significa, você decide. Eu estou aqui pronto para ser seguido e vou começar a caminhar. Se você quiser vir após mim, vem. Se você não quiser, não venha. Haveria aí uma contradição? Alguns acreditam que sim, né? Outros dizem que não. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Em Gênesis 1, 27, nós encontramos esta observação. Deus fazendo-nos a sua imagem e semelhança. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Somos seres inteligentes. Deus é um Deus inteligente. E se somos a sua imagem e semelhança, nós também somos inteligentes. Não somos robôs. E nós temos o direito à escolha. Então, eu acredito que não há contradição quando Deus prepara o sacrifício de Cristo sendo suficiente para a salvação de toda a humanidade, mas ele coloca a eficiência do sacrifício de Cristo somente para aqueles que creem no seu nome. Por isso é que Jesus fala: se você quiser me seguir. A salvação do homem está condicionada a ele escolher ou não seguir a Cristo. A eficiência da salvação de Cristo proporcionada na cruz do Calvário não está condicionada ao homem seguir ou não a ele. A salvação já está lá posta. A salvação já está realizada. A salvação já é um dom recebido de Deus para cada ser humano. Porém, a opção de usufruir deste dom, usufruir dessa salvação, seguindo a Cristo, cabe ao homem. No início dos tempos, Deus já definiu que toda a humanidade poderia ser salva. Nós poderíamos dizer que, no início dos tempos, Deus determinou que toda a humanidade pode ser salva pelo sacrifício de Cristo. Todos podem ser escritos no livro da vida. Porém, ao mesmo tempo, ele chegou à conclusão que haveriam pessoas que não iriam usufruir, que não iriam escolher estar com Cristo. E essas pessoas, ele não ia poder fazer nada por elas. Não ia impor, não ia ser um ditador para impor a salvação. Então é por isso que Cristo vai e fala: se você quer, se alguém quiser me seguir, venha. Então a decisão de seguir a Cristo é uma decisão voluntária.
Somente aqueles que querem seguir a Cristo é que vão seguir. A segunda decisão de seguir a Cristo é um desafio. Então, a primeira decisão é uma decisão voluntária, e a segunda decisão é um desafio. E qual é o desafio que Cristo faz? Ele fala assim: se alguém quer vir após mim, então, essa é a decisão voluntária. Se alguém quer vir após mim, seja voluntário. E aí qual é a decisão, o desafio que ele faz? A si mesmo se negue. Uma das coisas mais difíceis que qualquer pessoa pode fazer é deixar de ser importante para si mesmo. Nós somos seres orgulhosos por natureza. Nós somos seres que damos muita importância a nós mesmos. Nós somos seres que consideramos muitas vezes nós melhores do que os outros. Muitas vezes nós nos consideramos mais experientes do que os outros. Muitas vezes nós nos consideramos mais fortes do que os outros. Muitas vezes nós nos consideramos mais capacitados do que os outros. E o que Jesus fala? Negue tudo isso. Você quer me seguir? O desafio para você mesmo. Negue tudo aquilo que você acredita que você é. Negue tudo aquilo que você acredita que você tem. Negue tudo aquilo que você é capaz ou acha que é capaz de fazer. Negue tudo. Em Filipenses, no capítulo 2, diz o texto, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em forma humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo é o nosso maior exemplo de uma pessoa que negou a si mesmo, uma pessoa que negou qualquer tipo de título, negou a sua grandeza, negou o que ele era efetivamente para nos dar a salvação. E aí o que ele pede para nós agora? Seguir o seu exemplo. Você quer me seguir? Você quer ser voluntário para seguir a Cristo? Então, a primeira coisa, faça como ele fez. Ele deixou a sua glória, ele deixou toda a sua majestade, ele deixou tudo que ele tinha, o seu reino, a sua postura, a sua posição no universo, ele deixou tudo isso em favor de nós. E agora o que ele pede para nós? Deixe o seu eu. Negue quem você é, negue quem você pensa que é, para você vir me seguir. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 34, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que Mateus está falando aqui, que Cristo disse, o que Cristo quis dizer, é que devemos deixar tudo por Ele. O amor aos pais, aos filhos, aos nossos desejos.
tudo devemos deixar por ele. E isso não é nada, se compararmos ao que ele deixou por nós. E Mateus conta ainda que os discípulos queriam seguir Jesus, mas um queria o conforto, o outro queria entregar o pai antes, enterrar o pai antes, parecido. E Jesus disse: quem e Jesus disse para quem que o seguisse, não estava reservado o conforto, e aconselhou que aquele que queria enterrar os mortos, que deixasse que os mortos enterrassem os seus próprios mortos. Ou seja, não tem desculpa. Não devemos dar desculpas ou querer seguir Jesus do melhor jeito que nós achamos ou quando achamos. Jesus conhece o nosso coração. E ele sabe quando estamos nos desculpando ou justificando diante dele. E ele vai sempre falar para nós: meu filho, eu deixei o céu, eu deixei a eternidade, eu deixei a minha glória por ti. E você não quer deixar a televisão, você não quer deixar de assistir a série, você não quer deixar de falar ao celular, ou conversar, ou digitar ao celular, pelo menos durante um momento do culto, para me seguir. Na Bíblia nós temos vários exemplos de homens que arranjaram desculpas para não seguir a Deus. Nós temos ali Caim, Lameque, Acã, os filhos de Eli, Saul, o próprio Judas. Todos esses arranjaram desculpas para não seguir a Cristo. Embora no Antigo Testamento Cristo ainda não havia se manifestado como o Salvador que ele se manifestou no Novo Testamento, mas Deus já havia dado lições, havia dado caminhos para que os homens do Antigo Testamento seguissem como forma de mostrar às outras nações que eles eram diferentes, que eles tinham um Deus a quem estavam seguindo, e estes homens, eles arranjaram desculpas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos exemplo de homens, de servos do Antigo Testamento, de servos e servas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que fizeram o contrário. Arranjaram justificativas para não deixar que as vicissitudes, que as intempéries, que as desgraças que aconteceram com eles, fosse motivo para eles deixarem de seguir a Deus, deixarem de seguir a Cristo. Abraão, José, imagina, José tinha todas as possibilidades para dizer: não vou seguir mais esse Deus, não vou. Aquele sonho que ele me deu não é uma verdade. Olha onde eu estou. Eu estou dentro de um poço, preso pelos meus próprios irmãos. Jó, Noemi. Olha a tragédia na vida de Noemi. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, e estando numa terra totalmente estranha. O futuro de Noemi seria ou a mendicância ou a prostituição. Mas o que ela preferiu? Não. Eu vou continuar seguindo meu Deus. E o exemplo dela, o exemplo de Noemi, né, foi seguido por Ruth. Jeremias, Pedro, Paulo, todos poderiam arranjar desculpas, mas preferiram o caminho de Deus. Então, é um desafio. Seguir a Cristo é um desafio e nós precisamos, se queremos seguir a Jesus, precisamos desafiarmos a nós mesmos. E isso vem a terceira ideia, a terceira decisão que Jesus faz aos seus discípulos. A decisão é voluntária. Vocês querem seguir a mim? Então se
alguém quiser, seja voluntário, venha me seguir. Mas, primeiro, negue-se a si mesmo. Essa é uma decisão, é um desafio. E quando vocês fizerem isso, quando vocês decidirem por si mesmos, quando vocês forem voluntários a me seguir, e quando vocês negarem-se a si mesmos, negarem quem vocês são, ou quem vocês pensam que são, façam isso de forma individual. E como ele faz isso? Ele faz assim: se alguém quer me seguir, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz. Essa decisão de seguir a Cristo é uma decisão individual, deve acontecer todos os dias, dia a dia. E é individual porque cada um deve tomar a sua própria cruz. Cada um de nós tem os nossos próprios problemas. E isso já deve bastar. Você já deve estar satisfeito em ter os seus próprios problemas. Agora, existem pessoas que, além de quererem resolver os seus problemas, querem resolver os problemas dos outros. O máximo que você deve ter na sua cabeça a respeito dos outros é que você pode ajudá-los a eles resolverem os seus problemas. E não você chegar a ajudar a pessoa a você ir lá para resolver o problema dela. Não. Existem profissionais que se especializam em ajudar as pessoas a que elas possam entender e resolver os seus próprios problemas. Mas se esses profissionais começarem a querer eles mesmos resolverem os problemas das pessoas que eles estão atendendo, daqui a pouco eles também vão estar ali entrando em parafuso e não vão conseguir. Agora, o que Jesus fala? Ele manda que cada um tome a sua cruz. E ele deu o exemplo. A cruz dele, ele carregou até o fim. Teve alguns momentos que alguém foi chamado para ajudá-lo para que ele pudesse carregar a cruz dele. Mas a decisão final da história foi ele. Ele deu o exemplo. Alguém ajudou, mas na hora de ser pregado, ninguém foi pregado no lugar dele. A cruz era a missão dele. Qual é a minha missão? Qual é a tua missão? A minha missão não é a tua, nem a tua missão é a minha. Nós podemos ter até missões parecidas, mas cada um de nós deve cuidar da sua missão de forma individual. Porque foi individualmente que nós somos chamados por Deus e é individualmente que nós devemos segui-lo. Pode até acontecer por questões de instinto, né, no caso da mãe ou do pai, a gente pegar os nossos filhos e evitar que eles passem por alguma situação que nós vamos considerar que é uma situação constrangedora, uma situação difícil. E aí a gente fala, poxa, não vou deixar meu filho, minha filha passar por aquela situação ali que eu vejo que eu posso resolver por eles. Mas, de uma certa forma, isso é bom. O filho perceber que o pai, que a mãe estão preocupados com o seu bem-estar. Mas, de outro lado, é nocivo para o filho, porque os filhos precisam ter as suas próprias experiências. Então, no primeiro momento, nós aconselhamos, nós ditamos algumas normas para eles. Se for possível, a gente vai lá, né, dá uma ajeitadinha, mas é bom que eles tenham a sua própria experiência, que eles tenham histórias para contar das suas próprias vidas. Mesmo que isso às vezes possa causar dor para a gente, né? E nós, como pais, vemos nossos filhos passar por situações difíceis e nós falamos, poxa, por que nós não impedimos que isso acontecesse? Mas aquele pode ter certeza,
vai servir de experiência dele da sua própria cruz. E isso é uma conquista diária. Não adianta a gente pensar, hoje eu fiz isso e amanhã vai estar tudo bem. Não, amanhã tem um outro desafio. Amanhã a cruz ela recebe uma nova roupagem, uma pintura diferente, né? Uma madeira diferente, às vezes pode acrescentar um pedacinho a mais, né? Ela pode ficar um pouco mais pesada ou um pouco mais leve, mas a cruz é todos os dias. Cada dia surgirá uma situação que irá nos desafiar a continuar carregando a nossa cruz. E isso tem grande influência no mundo espiritual. Então, nós já vimos que seguir a Jesus é uma decisão voluntária, de seguir a Jesus é algo voluntário. Seguir a Jesus é um desafio, nós devemos fazer a nós mesmos. Seguir a Jesus é uma atitude individual, todos os dias, cada um de nós pegando a nossa própria cruz. E seguindo a Jesus tem uma visão uniforme, uma visão única, que é seguir a Ele. Porque o texto fala exatamente isso. Se alguém quer vir após mim, voluntarie-se, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga a qualquer pessoa que você vê na rua. Siga a qualquer um que falar bonito. Não. Seguir a Cristo. Seguir a Ele. A ordem final é para seguir a Ele. Cristo. Nenhum outro deve ser o nosso alvo a ser atingido. Nenhum outro deve ser a nossa meta. Nenhum outro deve ser o nosso guia. Existe um jargão que é muito comum entre nós, fala assim, olha, não olhe para mim, olhe para Jesus. Tudo bem. Jesus é o autor, o consumador da nossa fé. Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso alvo. Nós devemos olhar para ele, sim, como seguidor que somos dele. Mas as outras pessoas que não conhecem a Cristo, elas vão seguir a Cristo através do nosso exemplo. E é isso que Paulo aconselhou lá em 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E em Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, nós sim temos que olhar para Cristo. Temos que ter nele o nosso autor e consumador da nossa fé, o nosso guia, o nosso mestre. Porém, a partir do momento em que já enxergamos e estamos seguindo, pode ter certeza que tem algumas pessoas que vão estar olhando para nós, para saber aquilo que Paulo falou aqui em Filipenses, para ver se aquilo que foi ensinado para nós estamos cumprindo. E quando eles verem, quando eles passam a ver que nós estamos cumprindo aquilo que Cristo deixou para nós, eles também vão nos seguir. Porém, o alvo deles não é seguir a nós, é seguir a Cristo. Mas através do nosso testemunho, eles falam, então eu também vou seguir a Cristo. E dentro desta ordem de seguir a Cristo, né, de siga-me, está a literalidade do texto, que é para nós estarmos aonde? Na frente de Cristo. Como que eu vou seguir a Cristo se eu estiver na frente dele? Então, não.
A ordem é para seguir a Cristo, ou seja, ele tem de estar na nossa frente e nós seguindo. Existem algumas pessoas que ultrapassam esta literalidade do texto. Esquecem que em algum momento nós precisamos fazer uma leitura literal de alguns textos. E nesse texto, seguir a Cristo significa exatamente isso, ir atrás dele. Se nós passarmos na frente, tentarmos tomar as rédeas da nossa caminhada, é bem provável que a gente vai cair em algum buraco, porque nós não conhecemos o que está à frente. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer hoje à noite, o que vai acontecer amanhã de madrugada, o que vai acontecer daqui a 5 minutos, nós não sabemos, mas Cristo sabe. São aqueles que fazem mau uso da palavra de Deus, dando significado diferente daquilo que a palavra ensina. Às vezes criam leis que nem o próprio Deus criou. Né? Mas eles acham que essas são leis que são verdadeiros caprichos. Né? Então, são indivíduos que a própria palavra fala que a si mesmo eles se apacentam. Então, precisamos tomar cuidado com aqueles que estão na frente de Cristo e que, além de estar na frente de Cristo, ainda querem fazer com que outras pessoas sigam a eles próprios e não seguir a Cristo. Jeremias, capítulo 23. Deus dá alguns alertas ao seu povo a respeito destes homens ou dessas pessoas que querem levar a cruz, a sua cruz, na frente de Cristo. Jeremias 23, 2, diz assim a palavra de Deus. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vós, castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Em Ezequiel 34. Ezequiel capítulo 34. Verso 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentando os pastores as ovelhas. E Judas 12, tem lá uma orientação também no Novo Testamento. Judas, capítulo 12, ou versículo 12. Judas só tem um capítulo, né? Judas, versículo 12, diz assim, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelida pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ou seja, são pessoas que estão perdidas, estão na frente de Cristo, e estando na frente de Cristo, vão cair, estão desarraigadas, estão desesperadas. Podemos então concluir que este versículo vem nos mostrar que Cristo quer que nós o sigamos, mas ele faz algumas exigências para nós. E essas exigências, elas partem do princípio de que é tudo uma decisão. Primeiro, é uma decisão individual, voluntária. Depois, quando nós tomamos a decisão de segui-lo, não devemos fazer aquilo que nós queremos, mas fazer o que Jesus quer que nós façamos. Terceiro ponto é que a missão para a qual nós somos chamados, só nós podemos fazer. A cruz é minha, eu não posso carregar a minha cruz e a cruz do outro. E nem o outro pode carregar a minha cruz e eu ficar sem cruz nenhuma.
E por último, devemos ter somente a Cristo como guia, Cristo como nosso mestre, Cristo como nosso pastor, nos orientando, nos conduzindo e nos guardando. Que Deus possa falar fundo ao seu coração nesta mensagem e que possamos tomar a decisão de seguir a Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso guia, nosso protetor, nosso Salvador. Nós temos a certeza que Tu deixa a cada um de nós a oportunidade de seguir-te, tomar a nossa cruz, tomar a decisão de negar a nós mesmos, segui-lo, ó Deus, onde quer que Tu fores. E agora, Pai, Tu estás preparando lugar para cada um de nós. Nós estamos te aguardando, porque temos a certeza de que quando Tu voltares, nós iremos segui-lo por toda a eternidade. Que esta seja, ó Deus, a opção escolhida pela maioria dos que estão assistindo a este nosso trabalho. Que esta seja a decisão, ó Pai, que cada pessoa neste mundo possa fazer após ouvir esta mensagem. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade. Pedimos, dê a mesma oportunidade que Tu deixa a cada um de nós, para todos quantos estiverem ouvindo esta mensagem, que eles possam decidir seguir a Ti. Nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos encerrando então, meu amigo, meu irmão, essa nossa transmissão, desejando a você, neste domingo, que você possa ter um dia abençoado e que a cada dia, nas suas decisões, você possa tomar a melhor delas, que é seguir a Cristo. Amém? Deus te abençoe. Não deixe, então, de compartilhar este vídeo, deixar o seu like, deixar o seu gostei, o seu joinha e ser um membro do nosso canal, um seguidor nosso, para que este canal possa crescer e muito mais pessoas venham ser abençoadas no nome do Senhor Jesus. Em breve estaremos tendo mais novidades para vocês e que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.